Gente amiga, você olha para a questão do IME e já fica apavorado? Você olha para uma questão do IME e não sabe nem como começar a fazer? Pois é, então você chegou no lugar certo. Você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Eu sou o professor Carvalho e quero te ajudar a você enfrentar essas questões do IME, né? Começando então pelas questões de primeira fase, as questões de ou quer dizer, de múltipla escolha. Para isso, então, você tem que ter uma estratégia bem definida. Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, uma das coisas que aparece primeiro nesse tipo de prova são questões de álgebra, né? Mais precisamente produtos notáveis. Então, tem uma questão bonita aqui, né, que nós vamos te mostrar, envolvendo aí teoria dos números junto com essa parte aí de álgebra básica, dos produtos notáveis e fatoração, né? Esse tipo de questão, então, você já, né, procura garantir aí o seu ponto, procura fazer elas primeiro, porque aí você já, além de economizar tempo, você já garante um ponto precioso aí para garantir também a sua jornada na segunda fase. Vamos ver então do que a gente está falando? Vamos lá, então uma questão aí recente aí da prova do IME, né? Que ele fala o seguinte: sabendo-se que M e N são inteiros positivos, detalhe importante, inteiros positivos, tais que, no caso aí, essa equação 3 elevado a m mais 14.400 é igual a n ao quadrado, ele pede para você determine o resto da divisão de m mais n por 5, ok? Então você vai achar esses valores aí de mn, mas como? No caso então, se você olhar para essa equação, você vai ver que além do n ao quadrado, existe também um outro termo quadrado perfeito. 14.400, correto? No caso, então, 14.400, nada mais, nada menos como sendo 120 ao quadrado. Justo? Muito justo? Então, nós vamos reescrever isso aqui, tá? 3 elevado a m mais o 120 ao quadrado, isso então sendo igual ao n ao quadrado. Qual vai ser aqui a nossa ideia? Fazer surgir então, né, um produto notável já conhecido. Sim, porque quando eu passar, no caso, esse 120 ao quadrado para o outro lado, a gente vai ter nada mais, nada menos que o n ao quadrado menos 120 ao quadrado. Ou seja, o conhecidíssimo produto da soma pela diferença. E que vai fazer aí toda a diferença para você resolver essa questão de maneira simples, extremamente simples. Então vai ficar, olha só, o n mais 120 vezes o n menos 120. Simples assim. Ok até aí? Bom, mas aí você deve estar olhando, pô, mas isso aqui, o produto de dois termos igual a 3 elevado a m, aparentemente parece não fazer sentido, mas faz. Sim, porque se você já conhece bem, né, a parte aí de teoria dos números, né, fatoração, no caso, então, 3 elevado a m, sendo um número primo, ele só pode ser fatorado como sendo produto de primos. Traduzindo, né? O 3 elevado a m ele só pode ser 3 elevado a alguma coisa vezes 3 elevado a alguma outra coisa, tá ou não? Faz sentido? Sim, porque se ele não é composto, né? Se ele é primo, ele só pode ser o produto dele com ele mesmo, a mesma base, percebe? Base 3. Muito bem. Então, o que eu estou querendo sugerir com isso? Né? Eu estou querendo sugerir que esses dois termos aqui, né, eles venham a ser 3 elevado a alguma coisa. Tá certo? Que é só dessa maneira que a gente vai conseguir achar 3, que é uma base, um número primo, elevado a m. Tá, mas e como é que eu vou fazer isso? Bom, lembra o seguinte, m e n são inteiros positivos, tá? 3 elevado a m, então, vai ter que ser, né, no caso aí, o produto desses dois, né? O n, então, sendo inteiro positivo, eu vou somar, por exemplo, ele com 120, eu tenho que achar
uma potência de 3. Se ele é positivo, essa potência de 3 maior que 120. Deu para entender? Tá, e como é que eu vou ver isso? Bom, aí eu vou, né, pegando lá as potências de 3, né? Então você vai ter lá, né, o 3 elevado a 1, que é o próprio 3, 3 ao quadrado, que é o 9, 3 ao cubo, que é o 27, 3 à quarta, 81. Aí quando você faz 3 à quinta, por exemplo, você já vai ter, né, o 81 vezes 3, você já acha 243, tá ou não? Pois é, esse daqui, então, o que acontece? Você já passa a ter, né, isso aí maior que 120. É o primeiro, que vem a ser maior que 120. Lembra que isso aqui tem que ser maior que 120, tá ou não? Pois é. Então, nesse caso, pensa comigo o seguinte. Se isso aqui, por exemplo, fosse 3 à quinta, se isso aqui fosse 243, quem seria o valor de n para poder chegar em 243? Pois é. Nesse caso, então, se isso aqui tem que ser 243, o n mais 120 para chegar nisso, o n teria que ser o quê? A diferença. No caso, então, teria que ser 123. Tá ou não? E aí a pergunta, será que isso cabe aqui também? Pois é. No caso, se eu pegar 123 menos 120, dá 3. Ou seja, isso aqui vai ser uma potência de 3. Pescou? Incrível, né? Lembra, né, que a prova de primeira fase de múltipla escolha do IME, ela é uma prova rápida. Você faz várias, né? Não é só matemática, né? Tudo no mesmo dia. Então, nesse caso, você tem que ter, né, uma pegada rápida e eles vão te exigir isso nessa primeira fase, um raciocínio rápido. Ou seja, não é uma questão de você calcular coisas mirabolantes, contas enormes. Não, é você ter a perspicácia de prever qual a ferramenta que você pode utilizar que vá fazer aí no menor tempo possível. Entendeu a ideia? Tá? Então leva esse raciocínio na hora de fazer essas questões de múltipla escolha. Tá? Então aqui de fato, esse aqui sendo 3, né? Você teria, né, 3 elevado a m como sendo então, né? Esse aqui seria o 243, o 3 à quinta. E esse aqui sendo 3 elevado a 1. Esse m, então, no caso aí, seria 5 mais 1. O 3, então, elevado aí, né, a sexta. Ou seja, esse m, então, valendo 6. Ok? E aí, como ele pergunta, né, o resto da divisão de m mais n, quando eu for fazer o m mais n, 123 mais 6, eu vou achar 129, e isso então, né, dá resto dividido por 5, dá resto 4. Ok? E aí, nesse caso, então, é só marcar a letra E como sendo a nossa opção correta. Você gostou da questão? Achou interessante a resolução? Você acha legal esse meu trabalho? Então, vou te pedir, por gentileza, coloca aí nos comentários alguma coisa. Se você achou uma questão legal, se você achou fraca, se queria outro tipo de questão, tá certo? No caso, então, né, curta, comenta, compartilha aí, né? Ajuda, então, o nosso canal a crescer, a poder ajudar você e outras pessoas também, tá certo? Obrigado aí pela audiência, espero que você tenha gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo.